Eu gosto de dizer que o problema, ele só é um problema se ele tiver uma solução. Se ele não tiver uma solução, ele não é um problema. Então, se você tem um problema e ele não tem solução, você não tem um problema. Porque ele não tem solução. Agora, se ele tem uma solução, gaste o seu tempo buscando essa solução. É assim que eu costumo enxergar a vida. Então, por exemplo, se eu estou num momento complicado, se eu estou num momento que eu estou tendo alguns problemas, eu não fico sofrendo de tipo, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aqui? Eu não fico tentando entender o porquê. Mas eu fico me perguntando, cara, o que isso aqui quer me ensinar? Como que eu faço para solucionar isso? Como que eu acho um caminho para que eu encurte esse processo e resolva o que eu tenho que resolver? Eu gasto meu tempo dessa forma, né? Então, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida empresarial, né, profissional, eu sempre tento enxergar dessa maneira. Claro que nem sempre é fácil, né? Porque nós somos seres humanos e às vezes a gente fica triste, a gente fica mais para baixo. É bom lembrar, né, que são seres humanos. Exatamente. Mas eu tento não ficar tanto tempo nesse lugar. Tá? Às vezes acontece, mas eu falo, opa, tá bom, já deu, bora, acorda, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sair daqui? Porque no final do dia, só a gente vai poder resolver. Não tem muito o que fazer, né? As pessoas à nossa volta, elas podem ajudar até um certo ponto. Mas tem coisa que é só a gente mesmo. Não tem como uma outra pessoa fazer pela gente, né? Perfeito. Então, eu penso dessa forma. As pessoas passaram a te conhecer mais, o Arthur, obviamente que lá no BBB, e você trazia isso muito claro. Você falando agora, nós não assistíamos, mas a gente já te contou, inclusive, que passou uma fala tua, a gente viu em algum momento, e Nando e eu, opa, olha a postura dele, olha o posicionamento, aquilo nos chamou para ver mais, né, de ti. Né? Olha a comunicação dele, olha a forma que ele se posicionou, porque não nos chamava muito atenção, justamente por não ter muitas vezes, né, esse tipo de conversa, que eu até levo para a questão mais inteligente, mais, né, assertiva. E a gente passou a te acompanhar, as pessoas também ficaram muito surpresas de ver uma pessoa lá dentro que tinha essa eloquência, que tinha essa... Lá dentro, quando você hoje está aqui fora, você consegue relacionar também na tua vida diariamente, hoje como empresário, você colocando muito em prática, porque lá era um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, seria uma vida real, só que talvez tudo muito mais junto, né? Você precisava lidar com problemas o tempo todo, com pessoas o tempo todo distorcendo muitas coisas, e você se colocar no centro, no seu centro, para conseguir encontrar a solução. Sim. Você consegue fazer essa relação do que você viveu lá, num turbilhão, mas na tua vida aqui fora? Sim, eu gosto de dizer que lá não é um lugar para você testar nada. Lá é um lugar para você ir com o máximo de certezas sobre si possíveis. E aí, quando eu falo certezas, é você saber quais são as suas vulnerabilidades, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, quais são suas facilidades, quais são suas dificuldades. Porque se você tiver clareza sobre isso, você deixa muito menos o ruído externo te atrapalhar. Muito bom. Porque como você não tem informação nenhuma de fora, e aquelas pessoas estão lá, de certa forma, para jogar junto com você, ou para te confundir, ou para te apontar, te julgar, se você não tiver certeza de quem você é, com tudo isso que eu falei, não só com as coisas boas, mas com as coisas ruins também, né, que todo mundo carrega, você se perde. Então, se tu tem certeza, dificilmente você sai do trilho. Então, tem coisas que as pessoas te falam, você olha e fala, ok, essa é a sua opinião, é a sua percepção. Às vezes você até faz uma análise, por que ela tá tendo essa percepção? Será que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô comunicando de uma maneira errada, que não era o que eu queria comunicar? É importante para mim comunicar de uma maneira diferente? Faz sentido eu gastar uma energia para comunicar algo para uma pessoa que não tá afim de me ouvir ou de escutar? Não faz sentido. Então, é a opinião dela, é a percepção dela, eu vou seguir o meu caminho, porque eu sei que eu não sou aquilo que ela tá falando. Se vive muito isso aqui do lado de fora, né? Como exato. As pessoas vão me ver, o que eu vou passar, o que vão pensar de mim, né? Exatamente. Então, assim, lá dentro, claro, lá a gente tá eu digo que o Big Brother, ele é um lugar onde ele potencializa muito as emoções e os sentimentos, e não existe nada isolado, como é aqui fora. Aqui fora ou você tá triste, ou você tá ansioso, ou você tá com medo, ou você tá inseguro, ou você tá feliz, ou você tá alegre. São coisas que vão acontecendo em momentos. Pode até ser que você tá uma hora feliz, de repente acontece alguma coisa, você fica decepcionado, mas são coisas que acontecem de forma individual. Lá dentro, não.
Lá dentro é tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tá feliz, você tá com medo, você tá inseguro, é um negócio que você não sabe explicar. Não tem como você viver isso aqui fora. Não existe nada aqui fora que consiga chegar perto do que o Big Brother te causa ali. Então, se você não tiver essa certeza, essa clareza, você se perde. Você começa a se questionar, se duvidar. E aí é onde as pessoas perdem a percepção da realidade. Que aqui fora, que você não assistiu o programa, mas aqui fora, nós que assistimos o programa, fala, cara, não é possível que ela não tá vendo. Nossa, mas por que ela não tá percebendo? Porque ela já perdeu a percepção da realidade. Então ela tá absorvendo as percepções e as verdades das pessoas e ela já não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é. A gente acompanhou muito com você isso, porque a gente passou a assistir para ver justamente como você saía das situações, porque realmente era uma certeza, era uma verdade absoluta do todo contra você, né? E como que ele vai sair disso, gente? E era incrível, a gente ficava vidrado. Caramba, ele consegue trazer de uma forma muito clara e uma memória. Foi muito falado na época, a memória desse cara, porque você lembrava exatamente do que a pessoa tinha falado. Sim. Isso tá na observação, porque é uma característica muito forte tua, né? Isso tá sempre quando você vai dialogar com alguém, você tá prestando atenção, independente se você concorda ou não. Perfeito. O que essa pessoa tá falando, e você prestar atenção com os olhos e com os ouvidos. Então eu prestava atenção em como o corpo dela estava falando, como ela estava falando, e eu memorizava aquilo, porque aquilo era importante para mim. Como eu sabia que tinha o jogo da discórdia, aquilo ali poderia ser usado em algum momento, principalmente se eu tivesse a certeza que aquilo que ela está falando, ou o que ela está fazendo, não era real ou não fazia sentido. E o que eu falo muito, desde que eu saí, é que as pessoas me perguntam assim, como é que você conseguia não se exaltar quando as pessoas falavam coisas sobre você? Simples, porque eu sabia que não era verdade. Então, eu tinha duas opções ali. Eu podia fazer o que a maioria faz, que é se exaltar e começar a discutir com a pessoa, o que não vai resolver absolutamente nada, porque, volto a dizer, ela não tem a intenção de mudar de ideia. Ela tem uma ideia fixa sobre mim, uma verdade que ela estabeleceu sobre mim. Então, ela não está disposta a um diálogo. Então, eu poderia fazer o que todo mundo faz, que é discutir, bater boca, gritar, e que não ia resolver nada. Ou eu poderia explicar para o público e não para ela a minha verdade. E deixar o público decidir se o que eu estava falando era verdade ou se o que a pessoa estava falando era verdade. Porque não existe dentro da regra do Big Brother a capacidade, até hoje, pode ser que algum Big Brother eles criem esse poder. Mas hoje não tem nenhum poder, nenhum participante tem o poder de eliminar um outro participante. Exatamente. O máximo que ele pode fazer é colocar no paredão. Mas ele não pode tirar da casa. Então, se eu gasto o meu tempo dividindo o meu jogo com o público, se eu gasto o meu tempo na hora do jogo da discórdia, que agora é sincerão, explicando para o público a minha verdade, a minha percepção, os acontecimentos que eu lembro, né, os fatos sobre aquele acontecimento que eu me recordo, cabe o público que está assistindo tudo julgar se sou eu ou aquela pessoa que está com a razão. Como que ele vai julgar isso? Na hora que eu for paredão. Então, na hora que eu for paredão, o público vai falar, cara, não, pô, o Arthur tá coerente, o Arthur tá enxergando o jogo da maneira correta. O que aquela pessoa falou não é verdade. Aí ele dá a resposta na votação. Aí ele vai e tira a outra pessoa e me deixa. Isso é uma resposta.